coisas que a SAF sempre deixou a desejar. Eu acredito que, assim, é um primeiro ano, o Textor ele chegou com uma visão do Brasil muito diferente. Agora ele está vendo na carne assim, o que está acontecendo. Posso citar vários exemplos aqui. Ele tentou brigar com a Ferg, viu que logo desistiu. Sem estar calçado, né? Tentou brigar com a Sem estar FED no calçado. amadorismo, sem conhecer regulamento, sem Exatamente. minimamente ser informado do que estava acontecendo e como é brigar com a FED e brigar com as As federações no federações. Brasil. Você não pode entrar numa briga dessa sem você estar calçado, você falou a palavra certa. Eu acredito que, assim como eu, você, Rafael, o Carlos, eles não sejam contra projeto, fora Textor, não queremos do Textor, nada disso. O que nós queremos é que melhore. O Botafogo é um clube grande e ele precisa ter esse acompanhamento, ele precisa ter essa pressão da torcida. Senão a gente vai e deixa, larga de mão e deixa o investidor lá simplesmente ganhar. Sim, É esse que é o grande ponto. E isso eu sim. sinto uma falta até da própria nossa torcida nesse quesito. Tem que ter um acompanhamento. Eu tenho cobrado constantemente do Césio no Instagram lá, para ele, no caso do Clube Social, fiscalizar os 10%. Eu acho isso fundamental do Clube Social não largar a SAF de mão. Eu acho assim, o do Césio, nesse meio termo aí, ele está muito empolgado com essa. Eu acho que foi oferecido para ele um cargo lá no Lyon, ele tem o Resende nessa história toda, mas não pode deixar isso de lado. O Botafogo tem um clube social que tem 10% da SAF e esses 10% tem que ser fiscalizado. Eu acho esse um ponto que muita gente está passando batido, despercebido, e isso é fundamental para o sucesso da própria SAF, para o sucesso do texto, enfim, vários outros quesitos. É, 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 esse esse Complementando o que o Vitor falou rapidinho, Rafa, pode assim, essa falar. questão da comunicação do Botafogo, a gente tem que ser inteligente para analisar, tá, pessoal? Veja, o Botafogo sabe que não está se comunicando com a torcida há muito tempo. E isso não é uma falha do clube, tá? Ao contrário do que a gente achava, ao contrário do que muita gente acha que o clube está falho na comunicação, gente, não. Isso não é falha. Isso é tática. É tática para você não ter nenhuma informação, não saber como cobrar, quem cobrar e o que cobrar. O Botafogo hoje é uma caixa preta propositalmente. Isso não é à toa. O Botafogo está sem o CEO, não é porque não teve dinheiro para contratar ou porque não tem um processo seletivo correto. O Botafogo está sem o CEO porque o Textor assim prefere, nesse momento. E a gente tem que entender o porquê. Cadê a É, prestação de contas? Não tem. Se é, tivesse o CEO, tudo que foi gasto, tudo que entrou, obrigatoriamente estaria apresentado. E não foi até agora. Alguém sabe, por exemplo, quando é que a gente vai receber com a Reebok? A gente está um ano sem uniforme. é tudo obscuro. Quanto a É gente vai tudo receber? obscuro. Quanto É vai tudo entrar? É obscuro. isso. Ninguém sabe É isso. valores, ninguém sabe. Nada. O Para fato nada. o caso do balancete é a coisa mais grave. Existe algo que é gravíssimo também, que existe um conflito de interesse. Isso. A partir do momento que o Durcésio é nomeado conselheiro do Lyon, isso já tem um Exatamente. conflito de interesse gigantesco, porque o Durcésio é o cara, vamos dizer assim, é o primeiro cara na hierarquia a cobrar a questão do balancete, a questão de cumprimento de contrato, a questão de convocar conselho para votar, como foi aparentemente foi convocado agora o conselho só da chapa dele, é um negócio que isso não existe, né? A gente teve várias notícias de que ele convocou essa reunião para aprovar a recuperação extrajudicial e só comunicou que ele ia fazer uma pré-reunião com o conselho da chapa dele, primeiro. E não, isso assim, Obscuro. até onde eu sei também, Rafa e Vitor, parece que ele tem envolvimento muito íntimo com o Resende, Com o que é o Resende. clube do Então, Resende. então a gente pega Tem 40, Resende, Botafogo, Jefinho, John Textor. Cargo e para 40, Durcésio. 40%, gente. Olha só, 40% do Jefinho ficou com o Resende. Cadê o Exato, dinheiro? Ninguém exato. sabe quem recebeu quanto, ninguém sabe. A venda do Jefinho primeiro foi dita que era um empréstimo com opção de compra, depois era uma compra com meta, depois era uma compra parcelada. E assim, perdão, cadê? O Vitor tocou num ponto que para mim é o hoje, assim, se você falar para mim hoje, o que que a SAF do Botafogo representa, para mim hoje, o que a SAF do Botafogo representa uma obscuridade. Obscuridade. Isso. Ninguém sabe. A gente não consegue saber nada. Eu não consigo saber se a gente vai ter elenco para jogar o brasileiro, se vai ter contratação. Eu não consigo saber como é que foi o balanço do clube ano passado. Eu não consigo saber por que não foi contratado ninguém, cadê o dinheiro do Jefinho, por que o do Césio foi indicado para o Lyon, por que a família dele, ou ele, se eu não me engano, tem percentual no Resende, ou é dono do Resende, ou está lá no Resende. Então, assim, hoje, a única coisa que a gente sabe é quando o cidadão lá abaixo no Brasil chama aquela meia dúzia lá do Fogão Net e fala com eles.
Porque outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se criou uma adoração ao John Textor cega, né? Hoje, pelo menos assim, eu vejo pessoas do Fogão.net, o Gentili, por exemplo, que era um cara que ficava muito puxando a bola do Textor. Graças a Deus, ele se mostra um cara muito centrado, o Gentili. Então, assim, ele hoje, por exemplo, ele entende que o Castro é culpado pra caramba. Ele entende que o Textor é um cara que tá levando o Botafogo de uma forma perigosa, perigosa para o próprio clube, né? Só que assim, hoje, o Vitor tocou no ponto que eu falei, hoje a gente não faz ideia do que vai acontecer no Brasileiro, que é daqui a um mês. Eu não sei. O Botafogo vai vender mais gente? Entendeu? E aí, como é que vai ser? Vai trazer alguém? E o dinheiro do Jefinho vai entrar? O dinheiro da Reebok vai entrar? O dinheiro da Perimet vai entrar? O aporte vai ser de quanto? E assim, tem gente que fala, mas a torcida não tem que participar disso. Gente, vamos entender uma coisa? O futebol é um produto, a torcida é o consumidor. Se o consumidor não Somos sabe como é que clientes. vai ser o produto, acabou, é exato. Se o Botafogo não tem a torcida, o Botafogo não tem cliente. Se o Botafogo não tem torcida e cliente, o clube não existe. O primeiro Então, link para é isso. aproximar torcida e clube, principalmente numa questão de profissionalização, numa questão de fidelização, é transparência. É o primeiro link que se faz. Você reporta tudo, você convida o torcedor a participar desse crescimento, dessa evolução, e está acontecendo o contrário. A gente vê um movimento pré-SAF, aquele amadorismo de não se saber de valores, não se cobra o balancete, não tem proximidade com o torcedor, ninguém sabe dos valores da Reebok, ninguém sabe quando entra a camisa, tudo é obscuro. Eu acho que o resumo, a palavra que resume realmente esse início de SAF é obscuridade. Inclusive, até finalizando nosso primeiro tópico, que é investimento, é obscuro. Porque está no contrato que tem que entrar 100 milhões, as notícias todas são o cara vai aportar 40, gente. Não, e Com base no quê? essa Que bola de conta? neve me chama muita atenção, porque ninguém se atenta a isso. Essa questão de ter que pagar ainda os jogadores que foram. Porque quer dizer, se tu não tiver condições de cobrir a oferta que tu tem que fazer agora para o Lucas Fernandes, esses caras que foram citados, cara, tu vai perder mais jogadores e tu não tem caixa É para isso. contratar mais jogadores. E Por isso que eu falei, ó, além disso ainda ele se vangloriava de ter, eu injetei 50, 60 milhões a mais do que o combinado no ano passado. Só que E agora tá aparecendo sem adiantamento. ele falava isso é, como se exato. fosse, nossa, olha, eu tô colocando mais. E aí Só que tem que agora ele chamar tá atenção, cobrando a pessoal. conta. Então é um negócio gravíssimo, cara. E, Olha e, e só, qual que é o nosso problema com o CEP? O Carlos Eduardo sim, Pereira. Adiantamento. Adiantamento de cota de TV. adiantamento. Se o Tec for aportar 40 milhões hoje, qual que foi a diferença dele para o CEP, gente? Cara, Absolutamente nenhuma. e 40 milhões hoje no Botafogo, com Não todos faz os nada. problemas que a gente está vendo Não faz de nada. pendência, de RCE, cara, é nada. Não vai sobrar nada. E vamos ainda lembrar que ele está gastando com o Newton Santos, que não deve ser uma quantia muito. Não é muito barato. Ele vai fazer os dois campos, o anexo e o principal. E questão de CT, ele fez investimento lá no Lonier. Segundo saíram as notícias aí, tem esse terreno que ele está negociando com a prefeitura. Então, cara, assim, ele vai ter que botar muito mais dinheiro do que se imagina. E a galera, assim, o que me chama a atenção é que a maioria da torcida, eu não sei, cara, eles entram numa empolgação de meio que cegar, cara. Você pode ser a favor da SAF, todos nós somos a favor da SAF, a SAF é muito importante, o Botafogo estaria completamente destruído se não tivesse a SAF. Só que, cara, o senso crítico ele não pode sumir. A gente não pode deixar de enxergar a realidade e cobrar o que tem que ser cobrado. Porque, né? Não, projeto, vamos lá. Porra, gente, uma cobrança, uma Aí, assim, autocrítica bem maior. é claro que a SAF é a solução, né? E ninguém, Sim, ninguém aqui é contra a SAF. O que eu sou é contra o que está acontecendo na SAF. A sim. forma como a SAF está ocorrendo, né? Ó, Que é de maneira. lembrando que a gente tinha um CEO que saiu processando o clube, agora tem o Tyra, o Lenin Leni. Franco É. processando o clube. Cara, isso não é à toa. Esses caras, entre erros e acertos, eles eram pessoas profissionais. A gente acompanhou isso, essa transição para a Sim. SAF. O Foram ano lá caras da Série B foi bem extremamente interessante. fundamentais. E É. o Lenin, quando ele processa o Botafogo, ele tá certo, cara. Esse cara, ele é. Porra, tu tem uma comunicação com várias pessoas que te passam contratos, que fecham contratos contigo. Ele quebrou esses contratos unilateralmente assim que ele chegou. A questão Exato. das placas no Newton Santos,
Meu amigo, isso aqui, eu não sei se ele não conhece a lei brasileira, eu não sei como é que funciona no mundo Eu vou dele, pegar até mas um assim, pouco de gancho. você tem um contrato que você fechou para explorar as placas de publicidade no Newton Santos. Meu amigo, eu não quero saber se você virou SAF, não virou, eu tenho um contrato, eu tenho direito a explorar aquilo. Não é só chegar e não, ninguém vai colocar placa no nosso estádio. É muito amadorismo. Às vezes me parece que o corpo jurídico dele não existe. Parece que é ele com o Exatamente. Tairo Arruda e dane-se o resto, sabe? Eu estava até conversando com um amigo meu vascaíno, um amigo advogado e tal, bem atuante nessa parte de trabalhista também, e ele estava me contando como é que o Vasco fez para fugir das penhoras. Assim, eu fiquei, cara, primeiro eu fiquei triste pela situação do Botafogo, porque eu vi que o Vasco fez totalmente diferente. O Vasco já foi negociando, se antecipando a todas as penhoras possíveis, e eu fiquei Exato. sabendo que a 777 tem, no caso, como se fosse um ele usou um termo, né? Era como se fosse um outro caixa para eventuais penhoras, né? Neste caso. Você E o- tem que se planejar, é lógico. exatamente, ele mostra como é que a 777 Essa estava questão de insegurança nesse jurídica, caso. todos os especialistas alertavam. A lei é nova, Exatamente, ela não tem jurisprudência, você tem que ter cuidado. exatamente. O Ronaldo O tomou um cap... caminho lá no Cruzeiro pela recuperação judicial já, com medo do que ia acontecer. tem... E no Botafogo Parece foi que ele não tudo estudou nada, que ele nada, veio e nada. foi E embora. assim, Vitor, perfeito o que você falou, e assim, quando deu o problema ano passado, do Botafogo atrasou salário, décimo, pá, o Rafa me segue no Twitter e ele vê. Eu fui um dos primeiros que cheguei e falei, gente, desculpa de fluxo de caixa. O fluxo de caixa numa empresa profissional, ele tem uma reserva de previsibilidade, de Capital de giro, né? imprevisibilidade. É, Não, de imprevisibilidade. Ainda mais numa empresa do tamanho do Botafogo com um monte de dívida. Tem, Você tem que ter um caixa de imprevisibilidade justamente por isso. Você não tem como assim, minha folha é 12 milhões, eu tenho 12 milhões em caixa. Meu amigo, você não vai pagar ninguém. tem. E o exato. Botafogo, o que está acontecendo, por exemplo, assim, esse mês de novo o Botafogo está tendo problema, tá, pessoal? De novo, tá? Pagou salário, mas luva, imagem, FGTS ficou atrasado por um bom tempo, Comissões de é, empresários, que se desgasta comissão muito de no mercado. empresário, o STE. Assim, o Botafogo tá fazendo como fazia quando era amador. Ele paga a folha de Exato. CLT e vem a público e fala: não, o salário está em dia. Entendeu? Pessoal, Só que assim, deixa eu só isso. levantar uma questão aqui. A nossa primeira live, a gente está meio que se entendendo aqui ainda, e o nosso querido Zoom Meeting aqui informou que temos mais 10 minutos há pouco, eles tinham falado de live, então estamos em dois Não, minutos, é bom a que a gente se gente acostuma. vai encerrar esse papo onde ficar, aqui onde parar nesses 2 minutos, e vamos tentar retomar depois, Vamos falar achar a rapidinho do solução. Castro, pessoal, que eu acho que o Castro é o mais importante agora também depois disso. O que vocês acham? Temos 1 minuto e 50 para falar do caso. Pelo que ele fez no Botafogo, 1 minuto e 50 é Já é o é o suficiente. suficiente. Eu vou É o resumir, suficiente. eu vou resumir em 20 segundos, e daí que eu acho que cada um tem 30. Eu acho assim, ó. O Castro, se fosse brasileiro, estava demitido há muito tempo. Primeiro ponto. Tem. O Castro teve 6 meses de semanas livres para jogar com o Botafogo, eliminado de tudo, só com o brasileiro. A evolução que a gente via em campo era claramente porque os atletas eram melhores do que estavam no primeiro semestre. Chegaram atletas melhores. E esse ano, claramente, ele simplesmente não tem um Jefinho, não tem escape ofensivo, não tem tática ofensiva, não tem pressão sobre marcação com o meio campo mais. Perdeu tudo. Minha opinião. Padrão zero. Vai, Vitor, diga. O Luiz Castro, cara, é um caso muito complicado, viu? Aparentemente, parece que. Aparentemente, não, né? Desculpa. Não deu liga. Neste momento, a palavra certa é não deu liga. Não encaixou, né, Vitor? Não Não responde encaixou. mais aos comandos dele. Não, é isso. Eu acho que ele Perfeito, perdeu. concordo. A minha visão é que ele realmente perdeu o elenco. Quando o elenco perde a confiança no que o treinador tenta passar para ele, para mim é o caso perdido, cara. Eu acho que, salvo O vem Medeiros três, trouxe quatro a informação da contratações, semana. O o Medeiros, você viu a desespero informação do dele, Medeiros? o Você desespero viu a informação dele. do Medeiros? O Pois é, 3-4-3 que ele tem no eu ia, Botafogo eu dele, ia ele falar nunca treinou. justamente isso. O Ele desespero em nunca escalar um treinou. 3-4-3 que ele nunca jogou. E aí o Medeiros trouxe, inclusive, que os jogadores fizeram chacota no grupo deles ali sobre essa opção. Eu acho que isso resume o padrão ou a ausência de padrão tático do Botafogo. Sim, perfeito. Pessoal, eu vou interromper aqui esse momento e a gente tenta voltar aí, vou ver o que que vai acontecer. A gente vai conversar nos bastidores aqui e ver se a gente consegue Fechou. resolver a questão aqui da gravação. Fechou. Então, já já voltamos.